A gente começa a edição de hoje falando sobre o incêndio que atingiu um estabelecimento comercial nesta sexta-feira. As chamas, explosões e fumaça assustaram moradores e quem passava também próximo do local. Mais cedo, a nossa equipe conversou com vizinhos. Acompanhe. A fumaça ainda é intensa na Rua Goiás e adjacências. Alguns moradores precisaram sair de casa por conta dos riscos do incêndio na empresa de abastecimento de gás. O medo foi desesperador quando tudo aconteceu. Quando começou os estouros, parecia ser no fundo de casa, porque foi muito forte, muito intenso. E a fumaça, quando eu vi, eu peguei logo meu filho, eu tenho um bebê de 11 meses e um de 5. Eu logo peguei eles, saí para a rua para tentar nos distanciar o máximo possível, mas foi assustador, muito. Eu fiquei fora de casa de 1h30 até meia-noite. E para dormir, voltamos para cá, o pessoal todo, dormimos 2 horas da manhã foi que voltamos. Foi que nós conseguimos. E aí sempre a gente tinha medo, né, que acontecesse isso, e aconteceu. Seu Donald é aposentado e há cerca de 40 anos atrás trabalhou na empresa do incêndio. Ele relata momentos de tensão quando ouviu as explosões e afirma que nunca viu ocorrência parecida no período em que foi funcionário. Há 50 anos atrás, 45, nunca houve problema nenhum, porque é o seguinte, esse incêndio é um incêndio diferente, então é bem diferenciado. O povo quer agir como quem fosse uma queima de jornal ou então umas palhas secas de milho, mas aí tem acetileno, tem gás, tem derivados de petróleo, tem muitas coisas que realmente traz outros cuidados. Inclusive as garrafas têm que ser resfriadas 24 horas, que estão aí dentro, aí para ser liberado tudo. Uma garrafa dessas aqui, ela pegou um impulso, foi parar no outro lado da Avenida Chanceler Oswaldo Aranha. O incêndio começou durante o horário de almoço dos funcionários da empresa e ao retornarem eles tentaram conter as chamas com os extintores da própria empresa, mas isso não foi suficiente e os estragos ainda estão sendo sentidos na manhã desse sábado. Os atuais funcionários seguem assustados e fazem vigília na porta da empresa. A orientação jurídica recebida por eles é não falar com a imprensa sobre o assunto. Desesperador, de fato. A gente já chega aqui perto do telão porque a repórter Mira Marques ainda segue no local acompanhando todo o trabalho por lá. Mira, boa tarde. Ainda muito trabalho, principalmente para o Corpo de Bombeiros, né? Oi, Selma, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. De fato, um baita susto, ainda muito trabalho pela frente, é um trabalho agora de rescaldo, de minimizar os impactos, mas quem vai trazer todas essas informações é o Tenente Acruxo do Corpo de Bombeiros, que está aí na linha de frente dessa operação. Boa tarde para o senhor. Fala um pouco do trabalho que está sendo realizado agora pelo Corpo de Bombeiros. Risco de incêndio, explosão já está descartado. Agora realmente só verificar as estruturas para ver se não vai desabar, não é isso? Boa tarde. Bom, o incêndio em si ele foi controlado na noite de ontem, né? Então, foi um incêndio de grandes proporções e tinha esse risco de se expandir para mais algumas edificações adjacentes. Ele foi controlado. Durante a noite continuamos no resfriamento de todo o local e hoje, pelo dia, estamos com o mesmo trabalho. Resfriando o local, tem sim um risco de colapsar a estrutura, porque a alta temperatura ela termina danificando a resistência dos materiais, né, da alvenaria, das paredes, das ferragens. Então tem esse risco ainda da estrutura cair. Por isso nós estamos fazendo um trabalho de resfriamento de fora, né, para não expor o militar para nenhum risco de acidente. E já sabe a causa de tudo isso ou a informação ainda é muito preliminar? A princípio, o incêndio se iniciou num caminhão que estava fazendo carregamento, né? Não se sabe se por uma questão estática ou alguma falha elétrica. E como tinha no ambiente muitos gases que contribuem para ampliar o incêndio, então se alastrou rapidamente, né? Tem
alguma noção de quantos litros de água, quanto a equipe aqui, quantos agentes estão atuando aqui, as viaturas? Fala um pouco desses dados do Corpo de Bombeiros, do efetivo de vocês que está aqui empenhado trabalhando nessa ocorrência. Nós já usamos cerca de 300 mil litros de água, né? Tanto com as viaturas do bombeiro quanto dos caminhões-pipa cedidos pelos outros órgãos. Nós temos agora aqui 3 guarnições trabalhando, né? Mas havendo a necessidade, deslocaremos mais equipes para cá. Mas no momento nós estamos resfriando o local, aguardando também a empresa responsável para fazer a retirada dos cilindros que são remanescentes, né? De acordo com a legislação, o transbordo desses equipamentos é com a empresa responsável. E após essa retirada, nós continuaremos o trabalho de rescaldo, né? Nós temos ainda alguns pequenos focos de incêndio por conta do material que fica em combustão na parte de baixo. E foi necessário solicitar a empresa de energia para desligar a transmissão da energia elétrica por causa desse risco aí que tem, né? A gente até recebeu uma nota da empresa de energia dizendo que são mais de 250 casas afetadas sem energia elétrica até o momento, mas isso foi um pedido do Corpo de Bombeiros, né? Nas ocorrências de incêndio, uma das primeiras coisas que a gente faz é desligar a energia, porque como a gente vai estar utilizando água, pode ter a questão do choque elétrico ser conduzido por essa água e machucar alguém. Então, sim, a energia ela é desativada, né? A empresa responsável já está até religando em algumas áreas próximas aqui ao ocorrido, mas para a segurança da atuação do bombeiro, nós temos sim o desligamento da energia. E é bom ressaltar que a notícia boa, que dá um conforto, é que não houve feridos, né? Apenas danos materiais mesmo. Exatamente, não teve vítimas, ninguém se feriu. Todos os moradores próximos conseguiram evacuar do local, todos foram retirados em segurança. Então, felizmente, não tivemos vítima. A gente teve uma informação que um cachorro tinha sido atingido pelo incêndio ou pelas chamas. Procede essa informação? Vocês chegaram a ter contato com um cachorro aqui da vizinhança? Tinha uma casa próxima que ela estava trancada no cadeado, mas tinha um cachorro lá dentro. Os moradores não estavam, mas como nós tínhamos ainda fumaça próxima, então nós preferimos cortar esse cadeado e retirar o animal de lá para que ele não sofresse nenhum machucado, não inalasse essa fumaça que é perigosa. Então ele ficou bem e não teve nada com ele também, né? Graças a Deus. Sim, está bem cuidado. A Cruz, obrigada pelas suas informações, parabéns aí pelo trabalho. E não só o Corpo de Bombeiros está envolvido aqui nessa ocorrência, também Defesa Civil, Polícia Militar, a própria empresa de energia também esteve por aqui. E agora a gente justamente fala com a Defesa Civil do nosso estado, que está aqui também operante, minimizando os riscos. E primeiramente eu gostaria de perguntar a Alex Sargento aqui da Defesa Civil do nosso estado, existe algum risco aqui nas casas vizinhas, nas casas próximas? Porque a gente sabe que o incêndio atingiu 2 casas atrás da empresa. E aqui nessa rua Goiás, como é que está essa situação? Boa tarde a todos. Foi feita uma vistoria ontem em conjunto com a Defesa Civil do município, detectamos algumas casas que precisaram ser evacuadas. A maior parte das pessoas estão em casa de parentes e amigos. Apenas 2 famílias que tiveram as suas 2 casas destruídas pela ação do fogo que se localiza atrás da edificação, a qual a Defesa Civil do município, junto com a Secretaria Municipal de Assistência Social, deram dando total suporte a essas famílias. E qual a orientação para o pessoal que vem aqui na rua, os curiosos, né? Porque a gente sabe que isso gera uma curiosidade, as pessoas vêm aqui, pessoas de outras ruas, de outros bairros, até vêm para cá verificar se está tudo bem. Que orientação você dá para essas pessoas? Porque ainda tem um risco de desabamento. Então, o que a Defesa Civil orienta nessa situação? Não, a gente tá orientando as pessoas para não avançarem, mas infelizmente sempre tem um ou outro que se aproximam demais, querendo tirar fotos, até fazer selfies. Absurdo isso, mas infelizmente isso acontece, até fazendo selfies para postar em redes sociais. A gente orienta que não se aproximem. Estamos já melhorando a sinalização e o bloqueio dessas ruas para evitar esse curioso. A gente só está permitindo o acesso mesmo de moradores da rua. E as casas adjacentes, elas estão com risco de desabar ou é só mesmo a estrutura da empresa? Foram isoladas algumas casas, né? Principalmente as três casas vizinhas, do lado direito e do lado esquerdo, a gente evacuou, certo? As famílias estão dormindo em casas de parentes e amigos, conforme eu lhe avisei. E só as outras edificações, as 2 de trás, que infelizmente houve um desabamento total, e essas famílias estão tendo o suporte do município.
quais serão os próximos passos do trabalho agora daqui para frente da Defesa Civil? Porque o fogo está sendo controlado pelo Corpo de Bombeiros, mas a Defesa Civil ainda também vai atuar nesse processo de fiscalização, de investigação também posterior, né? A investigação, no caso, vai ter a perícia do Corpo de Bombeiros, né? Creio também que vai ter a perícia da Polícia Civil no tocante às prováveis causas do incêndio. O que se comenta é que foi um caminhão que estava abastecendo o cilindro, o pessoal comenta muito, mas eu não tenho precisar essa informação. Certo? E a Defesa Civil está aqui avaliando o cenário de risco, certo? Limitamos o acesso do Corpo de Bombeiros à edificação até um certo ponto para efetuar o combate às chamas. Agora o Corpo de Bombeiros vai usar a autoplataforma aérea, que vai ser um combate mais incisivo, vai ser um combate por cima dos focos de incêndio para tentar agilizar esse processo. Alex, obrigada também pela sua participação. A gente vai seguir aqui ainda um pouco mostrando todo o que ficou aqui desse incêndio, dessa explosão, porque realmente foi um baita susto. Nós recebemos diversas imagens que foram circuladas nas redes sociais. Nesse momento, a gente vê um carro também, como ficou ainda muita fumaça no local. É até um pouco arriscado a gente ficar aqui. A gente tem que tomar o maior cuidado possível, porque como a gente conversou agora com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil, o risco agora nem é tanto incêndio, nem tanto a explosão. O gás, ele realmente já foi dissipado, mas existe um risco de desabamento. A gente vê como é que ficou toda essa estrutura, realmente tudo queimado, muita fumaça ainda se alastrando pela vizinhança. A gente conversou mais cedo com alguns moradores, muitos deles estão com dificuldade de respirar, a fumaça invade as casas e realmente foi um susto muito grande, uma confusão muito grande, um transtorno que vai ficar aí por ainda alguns dias. É claro, a gente vai seguir acompanhando toda essa situação. Selma. Obrigada, viu, Mira, pela sua participação. De fato, as imagens impressionam. A gente ficou ao longo da nossa programação ontem fazendo a cobertura, né, desse incêndio. A gente espera que o mais rápido possível, né, todo esse trabalho seja concluído, que essas pessoas, né, que estavam se preparando para a festa de Ano Novo, tinham planos, né, agora ficam, né, vivendo essa situação. Infelizmente, a gente deseja, né, que seja uma entrada de ano feliz, né, o mais rápido possível para todas essas pessoas.